Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, revela o panorama da educação brasileira em uma conta que não fecha. 4 em cada 10 adolescentes querem exercer carreiras ligadas à ciência. Só que a mesma pesquisa, que analisou o desempenho de alunos de 15 anos em 70 países, mostra que o aprendizado na área de ciências é precário. Os resultados mostram que o rendimento dos brasileiros em ciências está entre os piores do mundo, à frente apenas de República Dominicana, Argélia, Kosovo, República da Macedônia, Tunísia, Líbano e Peru. O resultado em outras áreas não é muito diferente. Sobre a educação brasileira e os resultados do PISA, eu converso com os deputados Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Deputado Giuseppe Vecchi, eu começo com o senhor. Os resultados do PISA coincidem com a reforma do ensino médio que está em discussão na Câmara. Como o senhor avalia esses resultados? Com muita tristeza de imaginar que uma política de Estado como a educação tenha fracassado em nível do nosso país. E esse fracasso, eu não acredito, pode até ter questões de governo, mas eu não acredito a um governo. Acredito, infelizmente, ao Brasil, que vem durante longos e longos anos não dando a atenção necessária para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Então, esses números, quer dizer, esse desastre que foi apresentado agora nos números do PISA, refletem basicamente o momento que a gente está vivendo em nível do Brasil. Nós não conseguimos fazer reformas para poder mudar o nosso ensino. E é muito triste quando você ensina e a pessoa não aprende, porque significa que tem muita coisa que precisa ser mudada para que a gente possa ter resultados mais concretos que corroborem no sentido de uma formação para o cidadão que possa levá-lo, por exemplo, a ter uma maior produtividade ao longo da sua vida. Com essa formação que nós estamos aí, isso revela um fracasso no ensino médio, no ensino básico do Brasil. Então é preciso que a gente tenha coragem, que o Brasil tenha coragem de reformular essas questões. E nós tivemos agora na Câmara aprovando a reforma do ensino médio. Eu não acho que isso vai resolver todos os problemas, mas é importante que o Congresso Nacional tenha coragem, que o governo brasileiro tenha a capacidade de reformular esse sistema fracassado. Deputado Helder Salomão, o que fazer para reverter os dados apresentados pelo PISA? Olha, esse método de avaliação é um dos mais importantes do mundo, o PISA. Ocorre que nós também não podemos tratar essa avaliação, a meu ver, embora eu concordo que nós não temos nada a comemorar com os números que foram apresentados, mas o PISA, ele tem um método que ele é questionado em várias partes do mundo. Eu, como educador, também questiono alguns pontos que são foco desta avaliação. Me parece uma avaliação muito tecnicista, né? muito voltada para a obtenção de conhecimentos que muitas vezes não são conhecimentos que levam o aluno ao pensamento crítico, porque eu sempre digo que mais do que formar um bom médico, um bom engenheiro, um bom garçom, um bom professor, nós temos que formar seres humanos. Nós vivemos hoje, por exemplo, né, num quadro em que falta tolerância entre as pessoas, falta generosidade, falta fraternidade. Então é preciso que a gente melhore os níveis de ensino, e eu concordo que o ensino médio brasileiro precisa passar por uma reformulação, mas eu creio que não podemos absolutizar uma avaliação como essa, necessária, porque as realidades são muito diferentes. Pelo que eu percebi
em tudo que eu consegui ler sobre esse resultado, a gente vê uma disparidade entre os países que compõem esta avaliação, né, os 35 países que compõem prioritariamente essa avaliação, países desenvolvidos e o Brasil. Então há uma disparidade. Só para mencionar, deputado, para o telespectador entender bem, Singapura, Japão, Estônia, Finlândia, Hong Kong, Canadá, Finlândia novamente, depois Macau, Taipei chinesa e Japão estão entre os primeiros lugares do PISA em ciências, literatura, aliás, leitura e matemática. O Brasil aparece lá atrás no ranking. O Brasil ficou estagnado. Na verdade, se você olhar as últimas 3 avaliações do PISA, o Brasil fica oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo. O meu estado apareceu o Espírito Santo com a melhor avaliação, mas não é motivo de comemoração isolada, porque o quadro nacional não é bom, né? Claro que é bom para nós do Espírito Santo termos esta avaliação, mas eu vejo que, para além, nós precisamos pensar essa avaliação para além dos números, das tabelas e dos gráficos, né? Porque só números não mostram claramente o quadro da educação brasileira. Se nós analisarmos nos últimos anos, o que nós tivemos no Brasil? Um aumento grande do investimento em educação. E vemos na pesquisa outra coisa curiosa, que países que têm um custo aluno menor do que o nosso tiveram um desempenho melhor. Né? Vou pegar o exemplo do Chile. O custo aluno no Chile é R$2.000 a mais do que o nosso. Pouca coisa, quase o mesmo. Acho que o Chile é 40, o Brasil é 38 e o desempenho do Chile é melhor. Se você me permite, isso reflete uma questão que está em voga discutir, que é aumentar recursos para a educação. Se aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos os recursos destinados ao Ministério da Educação. Mas isso não refletiu na qualidade do ensino. Pois é, e como explicar que o resultado do PISA mostra que ensino particular e ensino público é quase igual, porque os resultados são muito parecidos? Olha, o que eu penso, assim, deputado, e quem nos acompanha pela TV Câmara? Primeira coisa, né, eu acho que nós temos que repensar o processo de formação dos nossos educadores. Não é possível que nós continuemos com um modelo de educação que prioriza a mera transferência do conhecimento. Então, eu acho que os métodos de ensino, eles são fundamentais. O aluno, na conjuntura brasileira, e aí a gente não fala só de governos, mas do modelo educacional brasileiro, o aluno não tem voz. É preciso que se estabeleça um relacionamento pedagógico de processo ensino-aprendizagem na escola, onde há uma interação. Quer dizer, não é possível que o professor que chega na sala de aula tem todo o conhecimento e o aluno que chega, ele não traz nada, né? Está vazio de conhecimento. E aí, só para concluir, essa pesquisa mostrou o quê, essa avaliação? Outro dado curioso, a educação federal, ela tem um desempenho muito maior do que os municípios e estados. Mas a metodologia explica que não é estatisticamente significante, porque, no caso dos municípios, os alunos ainda estão no ensino fundamental. Sim, mas o que eu quero dizer, mesmo assim, eu concordo com isso, mesmo assim que o nosso desafio maior, a meu ver, está em todas as esferas, mas o nosso desafio maior é como fazer com que os municípios brasileiros, os estados brasileiros, junto com a União, consigam mudar esse padrão. Não é fácil. Nós temos um déficit, aí eu concordo com o deputado Giuseppe, um déficit de anos, de governos. E por mais que tenha havido um esforço no Brasil, inclusive com o Plano Nacional de Educação, com 20 metas estabelecidas para nós mudarmos o patamar, é preciso combinar duas coisas. Aumentar investimentos? Óbvio, sem investimento não dá para termos melhoria na educação, mas além de ampliar o investimento, nós repensarmos o processo de ensino-aprendizagem e garantir uma escola mais atrativa para o professor e para o aluno. Agora, no Brasil, a escola não é atrativa. Antes do nosso intervalo, eu vou fazer uma pergunta ingrata, o senhor me desculpe, para o deputado Giuseppe Vecchi, que é: pegando o gancho do deputado Helder Salomão, é preciso aumentar os investimentos. Como fazer isso num cenário de PEC de teto de gastos? O Brasil, pelo contrário, o Brasil aumentou muito os investimentos. Nós temos quase 6% do PIB aplicado em educação. São percentuais de países desenvolvidos que têm uma educação qualificada muito melhor do que a nossa.
Então, é lógico que precisa de mais investimentos, mas não é isto que está, certamente, trazendo um resultado ruim para nossa, do ponto de vista de métrica, para a nossa educação. É preciso mudar as metodologias, é preciso não ter um mocinho nessa história, é preciso ter coragem de enfrentar todos os problemas. A formação do professor que foi colocada aqui, quebrar o corporativismo que existe hoje dentro desse segmento, que é uma questão que acaba atrasando muito mais. Nós temos que ter uma preocupação, sim, com a formação do ser humano, mas é importante que, simultaneamente à formação do ser humano, a pessoa aprenda a somar, a dividir, a fazer fração, para que possa ter leituras, a que possa ter conhecimento mais básico. Porque se ele não tiver esse básico, não adianta formar só o ser humano se ele não dá conta amanhã de poder estar enfrentando um mundo cada vez mais competitivo. E, como eu disse anteriormente, quer dizer, hoje, além de não ter uma formação boa ao aluno, você também não tem profissão, ninguém tem profissão. Ninguém tem profissão. É uma coisa que acabou em nível do Brasil, quer dizer, a pessoa termina o ensino médio sem uma profissão. E outra coisa, deputado, nos países desenvolvidos, a profissão professor ela é sinônimo de prestígio, não é? Aqui, culturalmente falando, o professor é muito desprestigiado. Eu concordo com o deputado Helder que é necessário melhorar a atratividade ao professor, mas é necessário também que o professor também faça uma avaliação de que os métodos de ensino hoje precisam ser modificados em muito para poder criar uma condição de uma melhor atração do aluno, para ter essa interação que nós colocamos aqui. O que é importante a gente ressaltar é que o Brasil precisa ter coragem. Da forma como nós estamos, a coragem de mudar. Da forma como nós estamos, não dá para continuar. Vamos conversar então sobre metodologia daqui a pouquinho. Eu vou para um intervalo e continuo debatendo os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos no próximo bloco. Os convidados são Giuseppe Vecchi e Helder Salomão. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com Câmara. Estamos de volta com Câmara Debate sobre o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. A conversa é com os deputados Giuseppe Vecchi e Helder Salomão. Muito obrigada de novo pela presença dos dois aqui no Câmara Debate. Continuando então a nossa conversa, a metodologia do ensino no Brasil, ela é correta? Porque um dos resultados do PISA no ensino médio é que os alunos se saem bem, relativamente bem, em múltipla escolha. Agora, quando a questão é raciocínio complexo, aí fica bastante complicado. Isso me faz trazer novamente para esse debate a importância de que a educação não seja meramente transferência de conhecimento. Né? Não pode ser o aluno memorizar, decorar fórmulas, conceitos. O estudante precisa ter a capacidade de pensar. A escola, mais do que transferir conhecimentos que são fundamentais, porque não há maior riqueza do que o conhecimento que qualquer ser humano tem que levar também o aluno a indagar. Eu tive um professor de filosofia que dizia que mais importante do que 1000 respostas bem dadas é uma pergunta bem feita. Leva a pessoa a absorver conhecimentos, fórmulas, teorias, conceitos, mas também faz com que ele pense com sua própria cabeça. Ou seja, esse é um processo de formação humanista, que leva as pessoas, e humanista e crítica. Eu vejo que essa pesquisa, ela traz contribuições importantes, mas volto a dizer, não podemos absolutizar. Pegar o exemplo que a própria organização citou no seu relatório, dizendo assim, o Brasil tem um saldo positivo nesta avaliação. Qual é o saldo positivo? Na última década em especial, o Brasil expandiu extraordinariamente o acesso à escola. Todo o Brasil. Isso no âmbito federal, estadual e municipal. Oferecer qualidade de ensino para 100 alunos, estudantes, é uma coisa.
Oferecer para 1.000, para 10 mil é outra coisa. Então, qual é a avaliação da própria organização que fez essa pesquisa, o PISA? É que esse saldo é positivo, porque se você expandiu e conseguiu manter o que já tinha de avaliação, significa que os investimentos, de certa forma, tiveram efeito positivo. Isso não é motivo para comemorar, mas é um saldo positivo que a própria organização levanta. Outra coisa, gente, pensar como comparar o Brasil com a Suíça. Como comparar o Brasil com o Japão? Vamos imaginar o que um aluno tem disponível numa sala de aula. Incomparável. Mas o México é muito parecido conosco, a Colômbia é muito parecido conosco e tiveram indicadores bem melhores do que nós. Não, é verdade. Isso mostra o seguinte, isso mostra que nós precisamos repensar nossa metodologia. Nós tivemos uma ampliação dos investimentos, mais recursos para a educação, mais gente na escola e mais recursos para a educação. E nós não conseguimos melhorar, embora tenha esse saldo positivo aqui. O que eu avalio? Avalio que sem recursos públicos maiores, ou seja, por isso que o PNE fala em 10% do PIB, que deve ser a nossa meta, sem recursos novos a educação não vai melhorar. Agora, achar que só isso melhora a educação também... Eu já discordo, porque eu acho que nós temos, volto a repetir, um índice, um percentual razoável do PIB aplicado na educação. E não refletiu em melhoria da qualidade de ensino. E eu queria dizer também que a educação é uma coisa fundamental. Ela cria oportunidade para que as pessoas possam crescer na vida. Porque através da educação... você tem condição de que uma pessoa pobre possa galgar posições. Então, esse desempenho sofrível que nós estamos tendo aqui do ponto de vista educacional, ela traz transtorno para um conjunto, uma quantidade de pessoas muito grande a nível do Brasil. Então, a educação é uma oportunidade de crescimento. E é por isso que ela não pode ser tratada de uma forma ideológica, com doutrina ideológica. O que for preciso melhorar, e nós temos que melhorar. Na década de 60, o nosso país tinha um nível educacional muito parecido com a Coreia. A Coreia hoje está lá na frente, imagina, mas longe do país. O que reflete que todo o esforço feito nos últimos anos pelo Estado brasileiro. Eu sou do PSDB, o deputado é do PT, nós temos as nossas divergências ideológicas, cada um tem um rumo, mas a educação tem que superar essa questão. Mas tem que ser maior. Melhorar exatamente no quê, deputado? Porque isso não é questão de recurso, é questão de formação de professor, do corpo docente, por exemplo? Com certeza, não é só de formação, é de alfabetização, é de formação de professor, é de metodologia. E é por isso que depois de tanto tempo aqui na Câmara, discutindo sobre uma reforma no ensino médio, nós estamos agora votamos, graças a Deus, votamos o mérito da reforma do ensino médio. Ela tem que vir junto com a base nacional comum curricular, com tantas coisas que já foram discutidas. Não dá só para fazer um plano nacional de educação e colocar um conjunto de meta para isso, meta para aquilo, sem reformular o processo, como diz o deputado, do binômio do ensino-aprendizagem. O que fica claro hoje, e volto a repetir, é que os alunos não estão aprendendo comparativamente aos demais países do mundo. Eu quero dizer que eu não vou contestar os números do PISA, não. Os números são internacionais. Eles podem não refletir toda a realidade do Brasil, concordo. E nós temos o IDEB, que está aí também mostrando que tivemos pouco avanço. O próprio Enem, a dificuldade de notas dos alunos. De uma forma geral, nós temos que começar lá no processo de alfabetização para que possamos chegar na vida adulta com alguém que crie oportunidades para poder crescer. Deputado? Olha bem, eu acho assim, o PISA ele é questionado no mundo todo. Ele é um método de avaliação importante, mas que não considera... Talvez o mais importante. O mais importante do mundo, mas ele não considera as questões culturais, peculiares de cada país. Né? E quando você compara, né, uma Ferrari com um Fusquinha, nós vamos ter um desempenho totalmente diferente. Então, isso é no mundo inteiro, né? Sim, mas é possível. Vamos imaginar um outro método, porque um método não pode ser absolutizado. Eu acho muito interessante o método que avalia e que chega aos resultados da Fundação Abrinq, prefeito amigo da criança. Muito interessante. Se você não avalia em termos comparativos absolutos, você faz um marco zero de onde a cidade está e qual o avanço que ela teve. Eu acho muito mais eficiente
ver o nível que cada país está e não comparar um país com o outro. Eu acho que essa história de comparar um país com o outro não leva... Tudo bem, você pode mostrar que países estão mais avançados e países mais atrasados, mas é injusta essa comparação. Mas isso não é o caso mais importante aqui. Eu vejo, deputado, que se nós não tivéssemos um déficit, né, acumulado ao longo de décadas, o resultado do Brasil poderia ter sido melhor. Porque mesmo expandindo extraordinariamente o número de vagas de acesso à escola, nós conseguimos manter. Se a gente não tivesse criança fora da escola, adolescente fora da escola, né, nós poderíamos ter ampliado o investimento sem precisar colocar mais gente dentro das escolas. Significa o seguinte, eu avalio que com a PEC 55 e com a medida provisória do ensino a PEC 55 médio, é a do teto. Do teto, que era 241, agora é 55, está no Senado. Público. Limite para gasto público. E com a medida provisória, que veio através de medida provisória, para mim é um absurdo isso. Né? Eu sou professor. Deputado, não, mas as medidas provisórias do governo do PT foram por a maioria das mudanças foram por medida provisória. Mas não para discutir. O que é importante, no meu entender, é ter a coragem, é reconhecer o fracasso da educação no país e ter a coragem de fazer mudança. Concordo. Doa a quem doer. Nós temos, essa é uma política de Estado, não pode ser de governo a educação. Eu concordo, deputado, mas olha só, se aumentando os investimentos, né, com o déficit que nós temos, nós tivemos problema, imagine o seguinte, com essa PEC do limite de gastos, nós teremos prejuízos de investimentos para os próximos anos. Eu creio que o que pode acontecer no Brasil, com esta nova forma que o governo está tratando, né, as políticas públicas sociais, nós podemos ter uma avaliação pior daqui a 3 anos, daqui a 6 anos, com redução de investimento em educação, porque nós continuamos tendo déficit. O esforço que foi feito não colocou todos os adolescentes na escola, o ensino médio está ruim no Brasil. E eu digo o seguinte, diferente do que disse o deputado, infelizmente foi aprovada a medida provisória. Porque a medida provisória aprovada da reforma, né, do ensino médio, ela vai trazer, a meu ver, prejuízos e vai fortalecer uma ideia de educação voltada para a educação profissional, que eu defendo também, que tem que ter, mas ela tem que estar casada, né, com, por exemplo, filosofia, a proposta... sociologia, educação já física, responde pra gente. artes. Então, assim, não dá para tirar essas disciplinas e colocá-las como secundárias. Me parece uma ideia muito voltada para formar mão de obra barata para atender o mercado, como alguns deputados disseram durante a sessão. Eu lembro de um deputado, que não vou citar o nome aqui agora, mas que falou assim, olha, temos que aprovar essa reforma porque temos que atender a demanda do mercado. Eu ouvi isso durante a sessão e fiquei assim, estupefato quando eu vi isso. Né? Atender a demanda do mercado? Claro, nós temos que formar profissionais para que... Eu não vejo problema nenhum em atender a demanda do mercado. Então, queria a resposta do senhor sobre os dois comentários. Eu não vejo problema nenhum. Eu vejo um problema sério. E a reforma do ensino médio. Problema de atender a demanda do mercado. Até porque a gente tem, eu acho que tem 2 oportunidades na vida. A educação que eu coloquei e o trabalho. Quando se tem as duas, com certeza você vê um crescimento das pessoas. Então é fundamental que a gente tenha essas 2 questões. Mas não só o e aí, mercado não, mas eu não disse não só. Você tem 5 opções. Uma é a formação profissional, que hoje nós não temos nada. Nós não temos profissão, nós temos diploma. Nós temos diploma, certificado e diploma. Não temos profissão. E ninguém, hoje em dia, no mundo que precisa cada vez mais de produtividade para que a gente possa crescer, possa desenvolver, possa se inserir qualitativamente em nível internacional, nós precisamos sim melhorar a produtividade do Brasil. E uma das formas de melhorar é se você tiver um trabalhador, uma pessoa bem formada do ponto de vista de habilidade, do ponto de vista de conhecimento, nisso eu concordo, mas também do ponto de vista profissional. Qual é o problema? Não, nenhum. Okay. Então, isso a reforma, o que está aí, contempla de uma forma bastante clara. Essas discussões que estão tendo agora, e eu fico olhando lá na Câmara, as discussões, acaba criando um atrito que não leva ao interesse maior do país. Pô, todo mundo estava discutindo isso. Estava PT, estava PSDB, estava PMDB, estava todo mundo. Com vírgulas, eu acho que há uma intersecção muito grande entre nós. Muito grande. Com alguns detalhes que certamente bifurcam
mas há uma compreensão maior de que é preciso modificar esse desastre que está a educação brasileira. Deputado, eu tenho só um minutinho para encerrar o programa, um comentário bem breve. Rapidamente, olha, na verdade, vários deputados que fizeram parte dessa comissão, que durou 3 anos para discutir reforma do ensino médio, eu não estava aqui ainda, também criticaram a forma como foi discutido isso, através de medida provisória. Medida provisória não deve ser usada para esta finalidade. E outra coisa, imaginemos o seguinte: nós teremos agora uma educação que vai olhar com mais atenção para a formação profissional. Eu estou de acordo. Nos últimos 14 anos... mais, é porque não tinha. Não tem. Nos últimos 14 anos foram inaugurados, inclusive um na minha cidade, 320 novos institutos federais de excelência. Na minha cidade tem 1.300 jovens, então tem que ter educação profissional. Mas só a educação profissional leva a formar o ser humano que não pensa, que não tem capacidades e habilidades para... Até porque o mercado é predatório isso, né? É uma ideia predatória. Nós precisamos ter, né, gente que trabalhe, que tenha uma profissão, que tenha conhecimento, mas que não seja mão de obra barata para atender o mercado. Eu quero agradecer a presença dos 2 deputados aqui. Infelizmente, preciso encerrar. A gente continua a conversa em outra oportunidade. O Câmara Debate com os deputados Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, termina aqui. Você pode acompanhar este debate em www.câmara.leg.br/Câmara Debate. Até o próximo programa. Tchau!